Olá, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de atendimento que a gente começou na aula passada. Vamos falar também sobre como encantar o cliente, certo? Como buscar uma fidelização no cliente, certo? E como a gente vai conseguir sempre ter ética e moral em todos os negócios que a gente realizar na empresa, certo? Vamos dar início, então. Antes de mais nada, a gente tem que entender que existem dois tipos de atendimento, certo? Na aula passada eu falei para vocês sobre o atendimento presencial, que é o tipo de atendimento mais comum, certo? Que a gente vê em lojas físicas e tal. A gente também falou sobre o atendimento por telefone, certo? Hoje a gente vai retomar, certo? Aquela conversa, continuar aquela conversa da aula passada, falando sobre o atendimento eletrônico. No atendimento eletrônico, pessoal, ele possibilita a agilidade, certo? E um alcance vasto por meio da internet. Algumas vantagens são reduções de gastos e otimização do tempo pela praticidade e comodidade das informações. Certo, pessoal? Então, hoje, nos tempos atuais, com a internet, é, para acesso a várias pessoas e com os computadores e smartphones cada vez mais avançados, você consegue fazer com que esse tipo de atendimento, o que antes, há 5, 10 anos atrás, seria um atendimento muito exclusivo, porque só pessoas que tivessem acesso a esses recursos tecnológicos teriam acesso, a gente consegue transformar hoje o atendimento eletrônico em um atendimento de massa, certo? Algo muito similar ao que a gente vê ao atendimento presencial. O atendimento eletrônico, como eu falei aqui para vocês, e está escrito aqui que eu li, certo? Ele tem essas vantagens da redução de gastos, porque você pode concentrar toda a base de comunicação em em um só dispositivo, seja um notebook, um computador, ou até mesmo, em alguns casos, em algumas empresas, o atendimento é por meio de chat. Esse chat é transmitido através de smartphones. Então, o atendente pode estar utilizando um smartphone para te atender, como também o cliente pode utilizar um smartphone, certo? Um celular, para falar com o atendente, para entrar em contato com a empresa. E essa disponibilidade de você ser atendido em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, traz muitos benefícios para a empresa, mas também traz alguns desafios, certo? E algumas dicas para como lidar com esse tipo de atendimento eu trouxe a seguir. A primeira dica que eu tenho aqui para vocês é leia, certo? Atentamente o que o cliente escreve, tá? Como necessidade ou dúvida. É muito importante que no tipo de atendimento eletrônico, exatamente como o atendimento telefônico, que a gente tenha uma percepção clara do que o cliente deseja, porque muitas vezes esse atendimento eletrônico, já que ele é feito uh, basicamente com escrita, certo? Você vai ter que entender as palavras, então tem os problemas de que se um cliente não conseguir se comunicar direito ou se ele não conseguir escrever da forma correta, você vai ter dúvidas em entender o que ele quer comunicar para você. Então você tem que estar muito atento à mensagem, certo? Ao que o texto está querendo passar, pois nem sempre, certo? O que o cliente escreveu realmente é o que ele quer falar. Porque nós temos como comportamento, nós brasileiros, como uma prática até comum, a questão de a gente não ir direto ao ponto, certo? Em algumas vezes. Às vezes a gente fala direto o que quer, mas tem pessoas que elas ficam meio que, vamos dizer assim, que preparando o terreno, eles ficam com arrudeios,
tá? Eles ficam tentando falar uma coisa, mas não sendo muito direto. Então, é por isso que é tão importante a gente estar sempre atento a qual é a necessidade real ou dúvida daquele cliente. Outra dica também é seja transparente nas informações. É muito importante que a gente sempre traga nas informações, por exemplo, um site da empresa. Se a empresa tem um site, tem que ter naquele site informações sobre o que a empresa trabalha, quais são as ações que a empresa trabalha, o que é que a empresa está fazendo para a sociedade, certo? Como é o comportamento dos colaboradores daquela empresa, qual é a mensagem, qual é a imagem que a empresa pode estar passando para os clientes. Por quê? Porque nesse atendimento eletrônico, essa transparência de informação ela é essencial, porque se você, em algum momento, esconder ou omitir, certo? Algum tipo de informação para os clientes, esse tipo de atendimento pode cair em quê? Em descredibilidade. Então, os clientes não vão mais acreditar nesse tipo de atendimento, certo? E como eu trouxe para vocês, esse atendimento eletrônico, ele tem o quê de vantagem? Redução de gastos, certo? E essa redução de gastos pode ser muito benéfica para a empresa. Então, os clientes têm que entender que as informações passadas nesse tipo de atendimento, elas são verdadeiras, certo? Elas são transparentes, certo, pessoal? Transparente, para quem não entende muito esse termo, transparente quer dizer que é uma informação sem nada a esconder, certo? É uma informação que não tem nada a esconder. Uma empresa transparente, uma pessoa transparente é aquela que não tem nada a esconder, tá? A terceira dica que eu trouxe para vocês é tente responder o cliente em no máximo um dia, certo? No caso, 24 horas, após o recebimento da mensagem. Pessoal, clientes quando entram em contato, eles querem a resposta imediatamente. Porém, com o atendimento eletrônico, já que não é um atendimento presencial ou um telefônico, no eletrônico muitas vezes um cliente manda um e-mail, certo? Manda uma mensagem e ele vai esperar uma resposta. Quanto mais rápido for essa resposta, melhor é para o cliente. Porque quantas vezes a gente já enviou um e-mail para uma empresa e nunca respondeu, nunca recebeu a resposta daquele e-mail, ou até recebeu a resposta depois de 5 dias, certo? Então, é uma, é uma, é um comportamento, é uma prática, uma atitude que tem que ser tomada. Se você recebe um e-mail, se você recebe uma mensagem, se você está atendendo, seja um colega de trabalho, seja um cliente, certo? Fora da empresa, você tem que, no máximo, responder em até um dia. Então, é por isso que muitas vezes a gente pede para que pessoas que trabalham com esse tipo de atendimento estejam disponíveis, certo? Ou estejam verificando as mensagens a todo momento, para que a resposta seja o mais rápido possível, certo? E no mesmo sentido, aqui a gente traz a última dica, que é busque soluções rápidas, cumprindo o que foi acordado entre cliente e empresa. Não adianta, certo, pessoal, o cliente entrar em contato com a empresa responder ao cliente, trazer uma solução, se essa solução é demorada, certo? Então, agilidade é algo que traz muita satisfação para o cliente. E a gente vai ver mais à frente na aula de hoje que satisfação é um dos principais objetivos da empresa. Existe também, pessoal, dentro do atendimento eletrônico, várias formas de se atender. A gente pode fazer o atendimento eletrônico por e-mail, certo? Então, o cliente manda um e-mail para a empresa e a empresa responde esse e-mail do cliente. Pode ser por via de chat. No chat, você vai falar ao vivo com um atendente, certo? Onde toda a linguagem pode se dar através de textos ou imagens, certo?
A gente pode também ter o atendimento via redes sociais e sites. O que eu quero destacar aqui? O site é quando simplesmente a empresa cria um site e tem uma seçãozinha no site que é tipo Fale Conosco, que geralmente vai direcionar você para o quê? Para enviar um e-mail, tá? E quando você vai enviar esse e-mail, você é aquela questão que eu trouxe para vocês no slide passado. Vocês vão ter que responder esse e-mail em até 24 horas, ou as mensagens. Qualquer mensagem que o cliente enviar, vocês vão ter que responder em até 24 horas. Mas o que eu quero destacar é as redes sociais. As redes sociais, elas são muito eficientes na comunicação entre cliente e empresa. Elas aproximam tanto, certo, clientes e empresa, que isso começa a se tornar perigoso no sentido de que, se a empresa não der a devida atenção e não tiver uma estrutura preparada, certo, para atender a demanda dos atendimentos via redes sociais, talvez seja preferível não entrar nesse tipo de atendimento eletrônico. Por quê? Eu trouxe para vocês que o atendimento tem que ser rápido, que vocês têm que responder em até 24 horas, que vocês têm que prestar atenção nas necessidades, nos desejos que o cliente está expressando, certo? Então, imaginem vocês, se você tem um cliente altamente satisfeito e irritado com o seu serviço, e você vai falar com a empresa através da rede social e a empresa não responde, sei lá, manda uma mensagem para a empresa e a empresa não tem ninguém respondendo, e durante, sei lá, 2 horas não existe nenhuma resposta. O que é que aquele cliente pode fazer? Ele pode utilizar aquela mesma rede social para fazer um comentário negativo sobre a empresa, para espalhar insatisfação sobre a empresa. Então, quando, certo, uma empresa entra num atendimento via rede social, ela tem que estar ciente, certo? Ela tem que ter consciência que ela vai estar exposta, certo? E uma má resposta, um mau atendimento vai repercutir muito mais rapidamente nas redes sociais, certo? A gente sabe que para falar mal de uma empresa existem vários, certo? Enquanto que para falar bem da empresa, poucos fazem isso. Geralmente a gente só elogia uma empresa quando a gente tem a certeza, certo, da qualidade dos serviços dela. Já para falar mal de uma empresa, a gente só precisa ouvir uma pessoa falando mal, certo? Então, é muito importante ter cuidado com esses tipos, certo, de atendimento eletrônico. Você pode existir atendimento eletrônico em cada um desses quatro, mas a empresa tem que ter estrutura e preparo para entrar, certo, nesses meios, sabendo que o mais crítico e o mais que traz mais riscos para a empresa são as redes sociais. As redes sociais hoje são importantíssimas, mas você tem que estar preparado para fazer um atendimento dentro delas. Continuando aqui, eu trouxe para vocês. É necessário que haja um monitoramento desses canais. Esses daqui, pessoal, são os canais, certo? Os canais, eu quero dizer, os tipos, tá? Desses canais de comunicação para verificar o que está sendo enviado para a empresa. Caso necessário, criar um plano de ação buscando uma adequação dos produtos para satisfazer os clientes e trazer resultados financeiros para a empresa. Pessoal, o atendimento eletrônico, ele é muito prático nos tempos atuais. Mas, muito mais do que conseguir esse atendimento, a gente tem que identificar nesses atendimentos o que é, não importa qual, não só o atendimento eletrônico, estou falando em todos os atendimentos. Eu trouxe esse ponto aqui muito especificamente para o atendimento eletrônico, mas vocês podem entender isso para todos os tipos de atendimentos, certo? Em qualquer lugar, em qualquer momento. É, todo atendimento ele é importante porque é lá onde você vai conseguir o quê? Você vai conseguir as informações, certo? A gente vai ver um pouco mais sobre isso também na aula de hoje. As informações sobre quais são as insatisfações dos clientes. Então, quando a gente consegue entender o que é que deu errado, o que é que o cliente precisa, o que aconteceu,
a gente consegue ajudar. E conseguindo ajudar esse cliente, a gente consegue o quê? Buscar a satisfação, desculpa, deles. Os clientes satisfeitos, eles vão trazer resultados financeiros para a empresa. Por quê? Um cliente satisfeito, ele vai comprar mais da empresa, ele vai continuar comprando, a empresa vai aumentar o seu número de clientes, certo? Porque vender muito pode até ser fácil, mas manter as vendas altas é o que é mais complicado, certo? Seguindo, a gente também tem o atendimento de reclamações. Esse é o quarto e último tipo de atendimento que eu trouxe para vocês, certo? Nessa nossa disciplina. No atendimento de reclamações, é necessário ficar atento às manifestações dos clientes. Muitas vezes, essa é a fonte principal, olha o que eu trouxe para vocês, fonte principal de informações que podem melhorar a empresa. Pessoal, entendam, reclamar a gente entende como sempre uma atitude negativa, mas ela é uma atitude muito importante para a empresa adquirir o quê? Conhecimento. É nas reclamações onde a empresa vai entender o que ela pode melhorar, certo? Então, o atendimento de reclamação, ele tem até um objetivo estratégico para a empresa. O atendimento de reclamação, ele serve para a empresa monitorar como está sendo os seus produtos, certo? Como é que o que é que ela pode fazer de melhor, qual é a percepção dos clientes, certo? Sobre os seus produtos. Vamos continuar que vocês vão entender um pouco mais na frente. Aprender com as críticas, certo? Aprender com as críticas é necessário para que a empresa tenha sucesso em seus negócios, sob a pena de perder seus clientes se não conseguir administrar bem as críticas. Pessoal, aqui é uma coisa muito, muito importante, certo? Uma empresa que não consegue aprender com as reclamações, que ela não consegue pegar as críticas que ela está sofrendo e aprender com aquilo, ela pode, no futuro, chegar a um problema muito sério em seus negócios, certo? Hoje, a gente está num mercado onde a competição ela está no nível muito alto, muito alto. Então, é muito importante, e isso não serve só para a empresa, serve para vocês, serve para mim, serve para todas as pessoas, certo? Escutar a crítica, aprender com a crítica, certo? É extremamente importante para você ter sucesso, seja sucesso pessoal, certo? Seja sucesso nos negócios. As críticas é onde você vai ter a sua principal fonte de informação. E uma empresa que não conseguir, certo, lidar com as críticas, uma empresa que, quando recebe uma crítica, ela ignora ou ela não dá uma resposta boa para o cliente, ou ela não tenta resolver algum problema que tenha acontecido com aquele cliente, ela pode ser penalizada e perder os seus clientes. Uma empresa que perde seus clientes a longo prazo significa o quê? Significa que ela está fadada ao fracasso. Então, a gente tem que aprender, e querendo ou não, guardem minhas palavras agora. A gente tem que valorizar, certo? Parece estranho, mas é uma coisa que poucas pessoas têm coragem de dizer, tá? A gente tem que valorizar as críticas, porque às vezes algumas pessoas querem criticar a gente e não trazem nada, certo? Não agregam em nada, simplesmente só querem deixar a gente para baixo. Mas as críticas, se você analisar elas e você aprender, ou se você escutar realmente elas, você pode crescer muito, você pode melhorar muito, certo? Então, pessoal, eu quero trazer duas mensagens para vocês agora sobre as críticas. As críticas para a empresa é talvez o principal, certo? A principal fonte de informação. É lá onde a empresa vai aprender o que é que ela precisa melhorar. Agora, se você for pegar para o lado pessoal, tirando um pouco a parte da empresa, as críticas,
Se você tiver algum amigo ou alguém que fez uma crítica para você, buscando talvez que você melhore um comportamento ou melhore seu trabalho de alguma forma, escute. Escute e pense bem sobre aquilo, certo? São aquelas pessoas que querem te ajudar, tá? Vamos continuar aqui. Ainda, pessoal, sobre o atendimento a reclamações, existem algumas dicas. A primeira dela é: ouça ou leia com atenção as reclamações ou sugestões dos clientes. É muito importante que quando a gente consiga ter acesso, certo, àquela reclamação, a gente consiga entender o que é que o cliente está propondo, qual é o problema que aconteceu, que gerou aquela reclamação, ou qual é a sugestão que o cliente está passando. A gente tem que realmente ler e interpretar, certo? Então, a atenção a esse tipo de informação é muito importante. A segunda dica é: procure entender o ponto de vista do cliente. Não tentem, pessoal, sempre achar que o cliente está errado, certo? Por vezes pode parecer que ele está errado, e às vezes ele realmente está errado. Mas você tem que entender que numa relação existem duas visões, certo? Existe a visão, a opinião sua, certo? Enquanto atendente, enquanto representante da empresa, colaborador da empresa, e existe a visão, a opinião do cliente. Então você tem que entender qual é a opinião do cliente, qual é a visão dele sobre aquele acontecimento ou sobre aquele produto, para daí você conseguir atender melhor aquela reclamação, tá? Se necessário, reconheça o problema que foi apresentado pelo produto. Não tenha vergonha alguma, pessoal, de reconhecer o problema. Às vezes, um produto da empresa, ele pode não ter sido produzido na qualidade que é padrão da empresa, pode ter ocorrido algum problema na produção, ou pode ter acontecido algum problema no armazenamento daquele produto, certo? Problemas podem surgir nos diversos momentos dos negócios, seja da produção até entregar ao cliente final, entendeu? Então, quando tiver um problema, não tenha problema, certo? Não tenha medo de reconhecer o problema daquilo. Reconhecer o problema é um dos primeiros passos para resolver uma reclamação. Não deixe o cliente esperando por uma solução. A insatisfação pode propagar. Aqui, pessoal, é o que eu disse para vocês sobre as redes sociais, certo? Se você não der uma solução para o cliente, se você não tentar resolver aquela reclamação, a insatisfação dele só vai aumentar. Porque além de ele ter passado por uma experiência que deixou ele insatisfeito com o produto da empresa ou com qualquer outra coisa relacionada à empresa, ele agora também vai ter o problema de que o atendimento também não foi satisfatório. Então você só vai aumentar a insatisfação dele se o atendimento não chegar a uma solução, tá? Então, agilidade, mesmo que você dê uma resposta, por exemplo, de vou verificar com o setor responsável e ligo para você em seguida, daqui a 20 minutos, certo? Você tem que trazer alguma ação, alguma solução para ele. Você não pode só deixar ele esperando, porque a insatisfação, ela se propaga, ela se espalha, certo? E deixar o cliente satisfeito, você vai o quê? Criar vários outros possíveis clientes ou até clientes mesmo insatisfeitos. Como eu disse a vocês nas redes sociais, para reclamar é muito mais fácil do que para elogiar, tá? Então, é por isso que é importante você sempre trazer uma solução nas reclamações, para que você não deixe a insatisfação aumentar. Por último, mantenha calma. Ser gentil e prestativo são atitudes que ajudam na comunicação. Pessoal, quando um cliente está nervoso ou está estressado, a gente já viu isso na aula passada, certo? Você não pode dizer que ele está nervoso, certo? Você tem que tentar mostrar uma outra atitude. Geralmente uma pessoa, quando ela está muito estressada, muito nervosa, e tem uma outra pessoa que não tem aquele sentimento dele, geralmente a pessoa nervosa ou estressada, ela se retrai, certo?
porque ela fica meio que com. É uma situação humana, certo? É um comportamento que faz parte de nós humanos. Se a gente está com muita raiva e outra pessoa está muito calma, a tendência é o quê? Que você que está com raiva, deixar a pessoa que está mais calma um pouco nervosa, certo? Mas a pessoa que está muito calma vai também vai passar um pouco de calma, um pouco de serenidade para você que está muito nervoso, certo? Então, sendo gentil e sendo prestativo, essas duas atitudes, junto com a calma, né? Elas podem ter um impacto positivo na comunicação com o cliente, certo? É também, pessoal, muito importante registrar reclamações, certo? É a questão que eu trouxe para vocês. Registrem todo. Eu falei isso na aula passada. Registrem, anotem, certo? Isso é extremamente importante para depois você ter informações e passar para a empresa, para que a empresa consiga melhorar, certo, seu trabalho. Registrar as reclamações, seja através de ligações via saque, certo, pessoal, que é o 0800, ou em formulário em algum site da empresa. Então, pessoal, a empresa tem que disponibilizar no atendimento às reclamações alguma forma de registro. Então, se as ligações via saque podem ser gravadas, certo? Então, ali já tem um registro da reclamação. Mas também existe o registro por meio de formulário no site da empresa, que é exatamente o que eu falei para vocês antes. Quando tem o site da empresa, aí tem um localzinho lá no site que você tem a opção Fale Conosco, e aí você clica no Fale Conosco e geralmente você preenche, certo, seus dados, nome, e-mail e a reclamação que você quer fazer para a empresa ter aquilo guardado, certo? Então, é muito importante também registrar essas reclamações, para que essas informações não se percam com o tempo, não sejam esquecidas e que a empresa consiga trabalhar em cima desses relatórios, certo? Desses registros. Bom, agora a gente vai sair sobre os tipos de atendimento e a gente vai sobre o encantamento do cliente. Preste atenção, certo? Porque boa parte da atividade da aula de hoje é sobre esse assunto, encantamento do cliente. Pessoal, o que é o encantamento do cliente? O encantamento do cliente é quando a gente vai além, certo, de buscar a satisfação do cliente. Um cliente encantado é um cliente o quê? Fiel. É um cliente que vai comprar mais vezes da empresa ou que vai pensar mais vezes antes de trocar a empresa por um concorrente, tá? Olha, vamos ler aqui. Quanto melhor for nosso atendimento, certo? Maior será a satisfação dos clientes. Então, o atendimento está ligado diretamente com a satisfação. Um melhor atendimento gera uma maior satisfação, certo? O objetivo aqui é buscar sempre a fidelização dos clientes. Fidelizar os clientes, pessoal, hoje é muito complicado, porque existem muitas empresas e existem muitos produtos, certo, no mercado. Mas eu vou falar disso para vocês mais na frente. Para encantar os clientes, é preciso surpreender de forma positiva, certo? Eu destaquei isso aqui para vocês. Satisfazer as necessidades e desejos. Então, não tem como, certo? Encantar o cliente sem fazer essas três coisas, certo? Surpreender de forma positiva o cliente, satisfazer suas necessidades e seus desejos. Então, esse é o objetivo ou o caminho, certo? Que a empresa pode tomar, pode fazer, executar, para que busque sempre a fidelização, busque sempre encantar esse cliente. Com vários produtos parecidos no mercado, o marketing precisa buscar atender da melhor forma os clientes. Fidelidade é um objetivo que se conquista a longo prazo, certo, pessoal? Eu destaquei também essa questão do longo prazo porque é exatamente o que eu trouxe para vocês aqui nesse ponto aqui. Existem vários produtos parecidos no mercado.
Muitas vezes a gente pode, sei lá, vender um tipo de cerâmica, um tipo de cimento, mas existe, sei lá, diversos, certo? Existe 6, 5, 7, 10 tipos de cimentos no mercado. Aí você pode falar, mas o cimento da minha empresa tem a maior qualidade. Sim, mas quem tem que saber disso não é você. Quem tem que saber disso é o cliente. E o cliente, ele tem 10 tipos de cimento no mercado, entendeu? Daqui que ele consiga experimentar os 10 e dizer qual o melhor, é muito difícil ele fazer isso. Geralmente ele vai tentar comprar 2, 3, 4 tipos de cimento e vai escolher um. E os outros 6, talvez ele nunca nem experimente, certo? Então, como existem vários produtos parecidos no mercado, existem vários concorrentes, a empresa tem que buscar sempre, certo, esse encantamento. E esse encantamento leva o quê? A uma fidelidade. Leva a um cliente que ele é fiel à marca do produto, ele é fiel à empresa, certo? Agora, isso é uma coisa que tem que se entender. Fidelidade, certo? Ela se conquista, tá? Não existe um cliente que é fiel e não é fiel. E essa fidelidade, ela não é um processo rápido. Não é uma coisa que com um atendimento bom, com uma solução, com a compra de um produto de qualidade, o cliente vira fiel. Não é assim. Isso é um resultado no decorrer dos anos, certo? De um cliente que comprou várias vezes da empresa e ele sempre teve experiências positivas com aquela empresa, certo? Então, fidelidade é um objetivo que a gente procura conquistar, tá? Buscar saber o nível de satisfação dos clientes é essencial. Uma pesquisa de satisfação, certo, pessoal? Preste atenção aqui. Uma pesquisa de satisfação é uma ferramenta de grande importância em mercados altamente competitivos, certo? Então, quando a gente está buscando esse, essa competição, certo? Quando a gente está buscando atender melhor nossos clientes, a gente precisa o quê? Pesquisar para ver como é que a gente está saindo, certo? A pesquisa de satisfação é exatamente isso. Ela é uma ferramenta que vai dizer para a gente o que a gente quer saber. Olhem, esse tipo de pesquisa mostrará como tem sido a atuação da empresa, certo? A pesquisa de satisfação, pessoal, vai mostrar como tem sido a atuação da empresa e como o consumidor está avaliando os produtos. Então, com a pesquisa, a gente vai conseguir saber, por exemplo, se a gente está prestando um serviço bom, certo? Um serviço de qualidade, se o consumidor está gostando dos nossos produtos, porque só quem pode dizer se a gente, empresa, certo, está saindo bem, se a empresa só vai saber se ela tem um produto de qualidade, se os serviços delas são de qualidade, se o consumidor disser isso, certo? Então, se o cliente não entender que aquele produto não tem qualidade, ou se ele entender que aqueles produtos daquela empresa não prestam, é exatamente isso que vai ser, certo? Então, a gente faz essa pesquisa de satisfação para buscar entender e saber qual é a opinião do cliente sobre as atividades, sobre as ações da empresa, tá? O resultado da pesquisa pode analisar como está o relacionamento, certo, com os clientes e qual a percepção de qualidade do cliente com os produtos da empresa. Então, a pesquisa, ela, além de trazer essas informações dos clientes, ela vai trazer o quê? Um resultado. A gente vai fazer a pesquisa, vai fazer as perguntas, certo, aos clientes, e com as perguntas a gente vai analisar se o relacionamento está bom, ruim ou mediano, certo? E se os clientes eles percebem sim ou não qualidade dos produtos da empresa, certo? A partir desse resultado, certo? Depois que a gente conseguiu o resultado dessa pesquisa aqui de satisfação, a gente vai fazer o quê? Com os resultados em mãos, a empresa pode desenvolver ações para melhorar ou aperfeiçoar sua qualidade. Então, não é só fazer uma pesquisa para saber como é que está o desempenho da empresa.
E a gente, além de fazer essa pesquisa e identificar como é que está sendo, certo, esse trabalho da empresa, a gente também vai ter que tomar ações, desenvolver ações que busquem melhorar, certo? Porque para buscar a fidelidade, para buscar o encantamento do cliente, a gente precisa a todo momento, certo? De melhoria contínua. Então, melhorar e aperfeiçoar a qualidade é o que vai levar ao longo prazo a clientes fiéis, certo? Agora, a gente vai para o nosso último tópico da aula de hoje. Pessoal, a importância da ética e da moral. A ética e a moral, elas sempre, eu já falei isso para vocês em aulas passadas, até na disciplina passada. Ela tem que estar sempre andando de mão dada, certo? De, em todos os negócios da empresa. Geralmente, uma empresa é guiada por princípios estabelecidos proprietários. Desculpa, tá errado aqui. É guiada por princípios estabelecidos pelos proprietários, certo, pessoal? Deixa eu consertar aqui para não ficar estranho para vocês, certo? É, esses princípios eles são estabelecidos pelos proprietários ou até sócios da empresa, tá? Então, esses sócios podem ser, por exemplo, numa empresa que tem vários donos, certo? Ou até, como eu trouxe para vocês, nos responsáveis. Eles são os responsáveis. Às vezes uma empresa tem só um dono, às vezes a empresa tem vários donos, certo? É um grupo que coordena aquela empresa. E assim, o código de ética da empresa surge como documento em que estão, certo, descritos os valores e as normas da empresa. Aqui, pessoal, com o código de ética da empresa, esse documento é um documento que ele é criado sempre quando a empresa surge. Então, se a empresa quer sempre trabalhar com ética e moral nos seus processos, ela vai sempre o quê? Estabelecer um código de ética, para que todos os colaboradores saibam como eles devem agir, como eles devem comportar, certo? No documento, clientes internos e externos podem conhecer os comportamentos, ó, eu destaquei aqui para vocês, os comportamentos esperados, além de correções possíveis em caso de violação. O que é que quer dizer? Com esse código de ética, pessoal, geralmente ele é um documento público, todos têm acesso, todos têm conhecimento, sejam colaboradores, sejam clientes, certo, no mercado. Agora, o que é que isso possibilita? Com esse código, certo, de ética, com esse documento, todo mundo sabe como deve agir. Todos os colaboradores vão ter a informação, vai estar lá disponível para eles, falando o que eles devem fazer, como eles devem agir, quais são as atitudes que eles devem tomar em alguns casos, certo, previstos pela empresa. E aqueles também que não obedecem a esse código, que não obedecem a esse documento, também vão ter conhecimento sobre quais são as punições, certo? Essas correções são no sentido de punir aqueles que não obedecem a esse documento, tá? Então, isso daqui, pessoal, por exemplo, esse ponto aqui é um exemplo de transparência da informação que eu trouxe para vocês lá no começo da aula de hoje, tá bom? Continuando, os produtos oferecidos de maneira justa farão com que a empresa obtenha uma imagem positiva e satisfatória para os clientes e empresa. Então, aquelas empresas que trabalham, certo, de uma maneira justa, que oferecem produtos justos a preços justos, elas geralmente vão ter uma imagem na cabeça dos clientes de forma muito mais positiva. Assim como a empresa também vai estar satisfeita, certo? Com essa com o que os clientes podem achar dela, certo? Quando um cliente entende que uma empresa é justa, a empresa também entende que ela está desempenhando um bom trabalho, entendem? Agora vamos para a atividade. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, essa é a atividade de hoje.
a atividade, ela tem esse texto aqui enorme, certo? Esse texto aqui que eu trouxe para vocês é uma história, certo? Uma história que eu criei. E o que é que vocês vão fazer na atividade de hoje? Eu quero que vocês leiam essa história, certo? E analisem como a empresa, certo? Que eu chamei de empresa X aqui, ó. Como essa empresa pode atender melhor o cliente. Vocês vão ler a história, vão ver o que aconteceu, vocês vão buscar atender, certo? Esse cliente, certo? Aqui nessa história é um casal, certo? Que o homem eu chamei de Roberval e a mulher eu chamei de Lilian, tá? Então, quando vocês lerem essa atividade, vocês vão o quê? Pensar que esse cliente está ligando para a empresa e quem vai atender eles é vocês, tá? Então, vocês vão ter que buscar uma forma de reverter a situação e buscar uma fidelização do cliente. Eu não quero que vocês transformem o cliente num cliente fiel. Isso é uma coisa, como a gente falou na aula de hoje, a longo prazo. Mas o objetivo é esse, certo? O objetivo é sempre atender, sempre buscar o quê? O encantamento do cliente para que ele vire um cliente fiel, tá? Então, leiam a história, analisem a história, certo? E vejam, analisando a história, vocês vão dizer qual é a melhor forma de atender esse cliente, certo? Como é que vocês iriam atender esse cliente e vocês vão ter que, nesse atendimento, buscar reverter a situação, certo? Para que esse cliente se torne um cliente fiel, tá? Bom, pessoal, olha, essa é a atividade que vai valer mais pontos na nossa disciplina, tá? Ela vai valer 5 pontos e vocês vão ter que entregar ela até a próxima quinta-feira. Na próxima semana, a gente vai ter a nossa última aula e nossa última atividade. Então, não deixem de fazer, certo? Bom final de semana para vocês e qualquer dúvida é só vocês falarem, tudo bem? Pessoal, um abraço, tchau.